Hoje, dados e pessoas, quando a estratégia encontra a experiência. Nesta série especial do Debate no Café, para revelar o que realmente sustenta um atendimento que gera valor de verdade, estamos conversando com os coautores do livro Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. E enquanto você acompanha o nosso debate aqui, aproveita para curtir, compartilhar este debate, seguir o debate no café e também dar uma olhadinha no livro dessa série especial que a gente está fazendo, esse livro que já é uma referência no atendimento. E hoje aqui a gente vai, de novo, trazer dois especialistas para dar uma aula grátis para todo mundo, tá bom? Então, é isso aí, aproveite e tomamos um café? Para o bate-papo de hoje, convidamos os coautores do livro Wellington Oliveira e Patrícia Tucci. O Wellington, especialista em dados e atendimento estratégico, escreveu o capítulo Dados que transformam atendimento em estratégia. A Patrícia, especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas, assina o capítulo A excelência começa no treinamento. Patrícia, Wellington, sejam bem-vindos ao Debate no Café. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui falando de um assunto tão gostoso como esse. Obrigada pelo convite. Ótimo. E vamos começar brindando então? Opa, Começar brindando, a gente sempre começa aqui o debate no café fazendo um brinde. Eu falo que é Tintim. um brinde democrático, a gente pode ter café, água, tintim, Copo de aqui, plástico. copo de plástico, aqui nem a caneca do Jô Soares aqui, que ele tinha brincadeira, né, dentro, aqui o meu, hoje é Coca Zero. Falavam que o dele também era. Falavam, né? Falavam, é. Ah, mas então tá bom. Eu queria, como é um livro, esse livro é um livro, foi um livro colaborativo com vários coautores, né? Ah, a gente sempre começa com uma pergunta que é assim, qual foi o grande objetivo de cada um, né? Wellington, Patrícia, qual foi o grande objetivo de vocês quando vocês receberam o convite e falaram, vou escrever o capítulo sobre isso aqui. Qual o objetivo? O que que vocês queriam passar para o leitor? A mensagem principal que vocês queriam passar para o leitor com o capítulo de vocês? Fique à vontade. Quem quiser começar. Pode, Para, Patrícia. Wellington, bora lá. Você. Eu recebo, então. Bom, o objetivo principal foi mostrar para as empresas o quanto o colaborador é o primeiro cliente quando a gente fala de atendimento ao cliente. Então, todas as pessoas que passam por treinamento, elas também têm que ser sensibilizadas. A casa é de ferreiro e o espeto é de metal. Então, quando a gente fala de excelência no atendimento, tem que ter excelência no treinamento. Todos os detalhes, desde o convite, tirar aquela sensação de convocação de uma coisa obrigatória e ruim, para surpreender o próprio colaborador, encantar o colaborador, para que ele sinta na pele qual é a diferença de você estar realmente entregando algo com excelência. Então, esse foi o objetivo principal do capítulo de treinamento. Muito bom. Já no meu caso, sai um pouco então dessa questão da pessoa, do treinamento, mas, né, é sempre importante que as pessoas estejam envolvidas, seja em qual for o cenário. Mas aqui, no meu caso, o que chama atenção é que a situação, quando a gente conversa com pessoas no mercado, né, com outros colegas, é que sempre vem aquela máxima de eu preciso de mais dados, eu não tenho os dados, eu preciso organizar esses dados. Mas se a gente parar para pensar friamente, pequenas empresas, grandes, médias, todas estão gerando dados o tempo todo. A questão é se esses dados estão sendo tratados de fato como um ativo estratégico. Então, aí que nasceu essa questão de eu escrever esse capítulo. Dados é um problema de organização, de como a gente captura esses dados? Sim, padrão. Mas, dado que você já
tenha um trabalho feito para a captura dessas informações, ou como você transformar isso de fato em estratégia, em diferencial competitivo. Se a gente pegar, né, e o que eu vejo é que as pessoas acabam ficando muito nessa, preciso ter o dado, preciso organizar, preciso ter uma ferramenta A, B, C, D, preciso ter o CRM A, B, C e D. Esquece que muitas vezes o ouro já está dado, você só precisa lapidar. Então, nesse capítulo, eu trato o como tirar a cortina daquela complexidade e ver que, na prática, muitas informações, muitos dados já estão disponíveis. O que precisa, de fato, é uma calma tranquilidade para transformar esses dados em um insight e, por aí, vai numa linha de captura de valor, né? E aí, trazendo uma conexão com a Patrícia também, o dado ele nasce em algum lugar, as pessoas precisam ser treinadas para esse dado também entrar de uma forma correta. Esse dado está disponível, as pessoas precisam estar treinadas para também utilizar de uma forma correta, né? Então, apesar de parecer que são distantes os temas, essa questão das pessoas também é um dia a dia meu aqui, né? De como que eu entro com o dado correto e como é que eu uso esse dado correto e transformo isso em vantagem competitiva de fato. Um dos grandes desafios, eu acho que está exatamente nesse ponto que você trouxe no final, Wellington, que é o que junta as duas pontas. Quando a gente está falando de atendimento, e aí extrapolando um pouquinho, Patrícia, atendimento só do atendimento mesmo, em algum ponto, um canal de contato mais tradicional, mas todo o contato, né, do cliente com a empresa e que, de alguma maneira, tem uma interface humana ali interagindo, a todo contato ele gera dados, ele gera algum tipo de dado. E muitas vezes, isso eu vivi na pele, em alguns trabalhos, quando a gente começa a falar de cultura de dados, né? Você não tem uma cultura de dados sem, obviamente, algo por trás que suporte isso tecnicamente, mas sem a compreensão da pessoa, da ponta, da onde nasce, né, a origem inicial do dado, da importância daquilo, dele registrar, dele capturar corretamente, dele buscar novos tipos de informação, né? E no final enxergar até como a empresa está usando aquele dado que parece que nasce ali na ponta, né? Eu entendo que talvez este ainda é um grande desafio hoje em dia, não? Unindo as duas coisas. O que vocês acham? Está bem dentro da quadra aí do Wellington, e eu acho que é importante que o atendimento faça essa ponte bem feita, né? Porque as pessoas que estão ali na ponta, elas estão trazendo informações, e como o Wellington super bem colocou, a maneira como você interpreta e a maneira como você colhe faz toda a diferença para você ter o resultado com efetividade, né? E o atendimento está aprendendo a fazer isso. E uma coisa que você falou, Márcio, que me gerou aqui uma visão também legal, é que assim, todo mundo faz atendimento, né? Então, quando a gente fala de treinar as Exato. pessoas para excelência no atendimento, não é só a equipe de atendimento. O guarda que está na frente faz o atendimento, a pessoa que pega o ticket do estacionamento faz o atendimento, quem está no atendimento faz o atendimento. Então, essa visão de que a excelência é para todos e é importante para toda a equipe, também é algo que na sua fala me chamou bastante atenção aqui. Você tem o trabalho operacional de cada um, que acontece, é natural, mas todos contribuem para o atendimento, né? A gente fala de jornada, de experiência, né? Uma vez eu até brinquei, Wellington, se você me permite, o Wellington é o gerente de CRM do Einstein, né? E eu brinquei com ele uma vez, cara, se a jornada do paciente ele começa no ticket lá, quando ele para o carro no estacionamento, né? E Exatamente. dependendo do estacionamento, porque se é do hospital do pronto-socorro, ele já chega de um jeito, se é na maternidade, ele já chega de outro, se é na É isso clínica, já aí. chega de outro. O espírito do cliente, quando chega ali, ele começa o tratamento, né? E tudo isso são Isso dados, aí. tudo isso é atendimento, se não há clareza para esse treinamento, né? Uhum. Perfeito. E uma questão é que, mesmo depois que a gente captura todos esses dados, a gente pode até encontrar oportunidades, mas se a gente não conseguir pegar e trazer para as pessoas que estão no front de atendimento qual é a importância do uso, por que nós estamos fazendo isso, vai entrar como uma questão muito pro forma, né? Então, assim, pô, é mais uma questão na minha atividade aqui que eu tenho que entrar. Eu já tenho, né, como a Patrícia colocou, você colocou também, Márcio, não é o chofer que vai abrir a porta, não, é o primeiro contato que você tem ali com aquela marca, né, quando você Exato. chega, né? E se eu tenho informações sobre quem são essas pessoas que estão chegando e eu consigo antecipar
esse relacionamento, sabendo o que que ela precisa, em que momento que ela está, por que eu não faço isso? Se eu tenho essa informação e não faço nada, eu estou sendo um egoísta, né? Eu estou acabando usando toda a informação, uma obesidade de informação, onde eu vou guardar a informação, vou analisar e não vou utilizar. O desafio é esse. Como é que a gente pega e altera processos, né? Sabendo que todo mundo já tem muita coisa para fazer, seja online, no físico, no digital, mas trazendo para elas de que isso faz parte também do atendimento, que isso faz parte da estratégia, que a estratégia não é só fazer a sua parte, mas também conhecer o cliente, usar essas informações a favor desse relacionamento, e aí no final do dia a gente tem pessoas mais satisfeitas, com maior retorno, com longevidade na relação. Então, realmente é um desafio não só de como consumir, organizar dados, mas de fato as pessoas consumirem isso na ponta. Wellington, eu quero aproveitar esse gancho aqui que você está falando, né? Não só você cita lá, né, as várias fontes de dados, né, no teu capítulo, né? Uhum, Dado zero, first, second e third party data. É, é um trabalho, isso já é em si um grande trabalho, né? Você coletar dados, uhum, né? A teoria vai falar, vamos coletar dados e vamos transformar isso em informação. Já não é mais suficiente, né? É importante usar a informação para uma tomada de decisão estratégica, que é o que você está comentando aqui. Acho que tem muita empresa ainda que está nesse primeiro estágio, vamos chamar assim, de coleta o dado, transforma em informação, cria um report, né? Um monte de slide bonito com uhum. gráficos, coloco isso e apresento lá para a diretoria. O que que marca a diferença no teu ponto de vista? E depois, Patrícia, óbvio, fica à vontade se você quiser comentar também. O que que marca a diferença da empresa que de fato já passou esse primeiro momento e já está usando o dado, a informação para uma tomada de decisão estratégica, para uma priorização de projetos? A gente já falou aqui de né, alguns exemplos, mas o que que marca isso? E como que uma empresa que ainda está nesse primeiro momento pode dar o segundo passo para esse segundo momento onde os dados realmente têm muito valor na decisão da empresa de forma estratégica? O que acontece é que quando eu vou conversar com outras pessoas em outras empresas, né, essa pergunta fica difícil de responder porque não é algo uniforme, né, na questão de como que cada um vê. Mas o que marca primeiro é as pessoas entenderem de que para você fazer algo relacionado a seus clientes ou a sua estratégia, você não precisa de ciência de foguetes e nem sair capturando dados que muitas vezes não vão fazer sentido. Quando mostra a maturidade é quando as empresas começam a entender de que o que elas já têm, o básico que eles já coletam, já é o suficiente para dar um primeiro passo. E aí o que que eu coloco, né, nessa questão de qual que é o zero, o first, second e o third party data? As empresas, vamos pensar aqui, elas estão vinculadas a um CNPJ, elas estão emitindo nota, elas estão ali com as suas obrigações fiscais contábeis em dia. Logo, na nota fiscal eu tenho toda a informação necessária que eu preciso para começar a fazer o meu primeiro entendimento de onde eu estou, pensando em estratégia de vendas, de relacionamento. Tá tudo ali. Então é o que que foi vendido, quando foi vendido, em que loja, para quem, quando, quem foi o vendedor. Tá ali. A questão é que muitas vezes quando eu vou conversar, então isso aqui, pessoal, é o first party data. Então é o dado que tem ali na relação de venda comercial com uma empresa. Mas quando eu vou conversar, muitas vezes as pessoas elas estão pensando mais longe do que isso. Então, eu falo assim, eu quero fazer relacionamento, experiência, ter essa experiência uau. E aí eu pergunto, tá, mas o que está faltando? Ah, eu não sei para que time que o meu cliente torce. Eu não sei se ele frequenta academia ou não. Eu não sei qual que é o esporte que ele gosta. Pessoal, excelente você saber isso. Mas não é isso que vai mudar o jogo num primeiro momento. Então, Thiago, num primeiro momento, o que que vai marcar uma empresa
que está pronta para dar o primeiro passo é esse. Eu não preciso de dados que eu ainda não tenho. Eu preciso primeiro entender aqueles dados que hoje já estão aqui comigo para eu conseguir fazer o primeiro passo. Com esse primeiro passo, você consegue criar muitas estratégias já de relacionamento que vão impactar diretamente depois no resultado da empresa. E aí é o que eu trago. Se você consegue fazer com os dados que você tem hoje e trazer resultado, você consegue financiar, se autofinanciar, para aí você pensar em coisas maiores, como, agora eu quero saber para que time que ele torce, quero fazer um programa de relacionamento, um programa de fidelidade, por aí vai. Sem isso, é só tiro em coisas mais disruptivas e você esquece aquele básico bem feito. Então, primeiro, olhe os dados que você tem. Segundo, utilize os dados que você tem. Terceiro, mostre resultados com os dados que você tem. Só lá no quarto passo, Thiago, que eu traria, ok, dá um próximo passo olhando second party data, third party data, outras estratégias de captura e uso dos dados. Vamos manter a coisa simples, né? E trazer resultado. Acho que isso é mais Exato. importante do que trazer dados e eu sei tudo do meu cliente e não E não faço faço nada. nada por ele. É isso aí. Obrigado, Wellington. Patrícia, você fala que uma excelência de atendimento não sustenta só com treinamento, treinamentos pontuais. Mesmo quando a gente fala de excelência, né, você também fala que excelência é muito subjetiva, né? Depende principalmente quando a gente fala do lado do cliente, né? Depende do que ele quer, depende do que ele deseja, depende do momento dele. Então, muitas vezes, talvez a própria empresa falar que tenha excelência no atendimento pode parecer até arrogância ou até uma miopia uma interna. Mas quando a gente fala de treinamento, se diz que treinamento ah, só pontual, ele não sustenta o que pode ser, então, um atendimento de excelência até do ponto de vista do cliente. Por que que isso acontece? Qual o contexto, qual o cenário que existe, talvez, na empresa e que ela não perceba, aquele cenário meio invisível, que talvez não deixe isso acontecer? Porque a gente sabe que treinamento, e às vezes quando a gente fala treinamento pontual de temas específicos, coisas, ainda é necessário, por mais que a metodologia mude, né, a didática mude um pouco, a gente sabe que é necessário capacitar pessoas com conhecimentos específicos. Mas nesse contexto, por que ele só não sustenta? Como que você tem enxergado por aí? Ótima pergunta, Márcio. Tem tanta coisa aqui nisso, tem um bololô. Tem questões aí culturais de falar que treinamento não funciona, porque treinamento foi um nome fake usado para pessoas que falam tudo o que elas querem, e os outros têm que sentar e ouvir. Isso não é um treinamento. O treinamento, que a própria palavra diz, significa você proporcionar ferramentas para que o outro treine alguma coisa. Então, o treinamento é importante para qualquer área da nossa vida em que a gente queira ter maestria. Se eu quero tocar violão, eu preciso treinar. Se eu quero melhorar minha musculatura, eu preciso treinar. Se eu quero melhorar minha excelência, eu preciso treinar. E assim como existe o treino da musculatura, eu gostaria de treinar o meu bíceps uma vez por mês e ficar ótima, mas não é assim que funciona na realidade. E nem na excelência no atendimento também. É algo que a gente precisa fazer com frequência e repetir, repetir, repetir. Eu falo que na vida é tudo pamonha, 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 pamonha. Repete, 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 pelo menos 3 vezes para você começar a falar: ah, então é assim. Portanto, então, acho que tem que esclarecer essa questão que ficou mal vista, né, da palavra treinamento. O puro creme do milho do treinamento, ele é maravilhoso, é essencial para qualquer crescimento. A segunda questão que você falou, uma palavra muito legal, que é a miopia da empresa, é você enxergar que excelência é aquilo que é excelência para quem está contratando um treinamento de excelência. Então, excelência para mim é receber o cliente com um uniforme de gravata, ter um chocolatinho específico, aí a pessoa com a bandeja de prata faz não sei o que lá, e de repente para o cliente o que ele quer é agilidade. O outro quer se sentir mais confortável. O outro quer uma piada. O outro quer que ninguém fale com ele. Então, hoje, a gente está vivendo a era do prosumidor. Esse termo cunhado por especialistas de Harvard
mostra que o consumidor, ele faz parte da produção do serviço que ele consome. Então, ele é um prosumidor. E como prosumidor, ele quer cada vez mais serviços que sejam a cara dele, o jeito dele. Como nunca a gente está vivendo uma era de produtos extremamente personalizados, serviços personalizados, os dados estão aí para nos ajudar nisso, e a gente também tem o bom senso e a sensibilidade do humano de utilizar os microdados na hora. Então, se o meu cliente já está com uma Exato. cara inconformada, eu posso rapidamente buscar entender o que está acontecendo, o que você gostaria. Portanto, munir a equipe de ferramentas certas de comunicação para entender o cliente e entregar é o que vai fazer a excelência na prática aparecer. E uma empresa, muitas vezes, com a boa vontade, procura definir um script para a excelência. E é outra coisa que também eu gostaria de dizer que seria muito fácil, né? Porque assim a gente venderia um script e todo mundo estaria na excelência, mas também não é assim. Então, a excelência, ela depende dessas habilidades humanas que são tão importantes, que eu chamo de power skills, tais como empatia, né, escutativa, um poder de sensibilidade, flexibilidade, adaptabilidade e agilidade, para que você rapidamente, colocando o cliente no centro, consiga entregar isso por meio do atendimento. Então, é aí que está a excelência. Você falou uma coisa que eu fiquei, na hora que você falou, já assim veio um negócio na minha cabeça aqui, que toca essa parte dos dados, quando você falou dos microdados, né? E aí a gente, quando fala de tecnologia e dados nas empresas, ligado a atendimento, a gente ainda vive, e talvez agora está vivendo cada vez mais isso por conta dos agentes de IA, que é a humanização no atendimento com a tecnologia, certo? Vamos usar a IA para humanizar, vamos usar o não humano para humanizar, mas assim, tentando humanizar. É, e você falou uma coisa interessante que talvez, e aí é uma percepção minha, jogo aqui até para vocês, para todo mundo, o Thiago também, que está no mundo corporativo aí, que é assim, quando a gente fala de atendimento, ah, perceber o cliente, o momento do cliente do outro lado, a gente, e de usar um microdado, como você falou, Patrícia, exatamente para direcionar esse atendimento, causar essa empatia, a gente está falando de um atendimento humanizado. Usar os dados para gerar um atendimento humanizado, usar a tecnologia para que esse dado grite, essa coisa grite na frente de uma pessoa, que é o contato da empresa, do atendente ou outra pessoa, para que ele saiba aquele momento, que ele tenha os gatilhos para isso e consiga prestar esse atendimento humanizado. Então, talvez é um olhar de tecnologia e dados para humanizar, mas sem tirar o aspecto humano, né? Que humaniza. Porque o humano também pode automatizar demais, né? Quando você tem os scripts muito amarrados, você está ali, a pessoa fala outra coisa, você repete, a pessoa fala outra coisa, você fica em É, looping mental ali, que você não é, consegue, você está tão preso num script que você ficou robotizado, é, né? total. Ai, Márcio, esse assunto é tão gostoso. Eu tenho estudado muito inteligência artificial e é um assunto muito provocativo que você trouxe aqui para a mesa e importante. A inteligência artificial, ela está mexendo muito, né? As pessoas acham muito mensageiro do apocalipse, assim, o que vai acontecer com a humanidade, etc. Mas uma coisa é clara, assim, todo mundo que dá um atendimento medíocre vai ser substituído por uma inteligência artificial que tem mais humanidade, sensibilidade com dados rápido e faz essa mudança, né? Então, por exemplo, eu bato muito papo com as inteligências artificiais. Então, às vezes eu falo, você pode falar hoje mais rápido? Aí ela fala, claro, Patrícia, vou agilizar a minha maneira de falar. Às vezes eu falo, você pode parar de falar com esse sotaque que está parecendo estrangeiro e falar como se fosse uma brasileira de você? Claro, vou adaptar aqui para ficar mais agradável para você. Então, ela está sendo treinada para ter uma empatia que nós humanos vamos combinar. Depois da primeira reclamação, segunda, terceira, 3 horas da tarde, a pessoa já está dando uma resposta de outra forma, que nós somos Exato. humanos, né? E o script que torna a pessoa robótica, como você falou, é fato. O cansaço torna a pessoa robótica. Eu faço muito laboratório, eu ouço muitas pessoas em atendimento, também ouço muita IA atendendo.
e eu estava ouvindo uma pessoa de carne e osso, né, atendendo um cliente, e ela ligava e falava: Olha, semana passada a gente conversou sobre o produto tal, vamos fechar hoje? E o cliente de outro lado falava: Eu não vou poder fechar hoje, que eu acabei de descobrir que eu fui demitido. Aí a pessoa de carne e osso retoma: Então, semana que vem é melhor? Aí corta a cena, a gente estava sabendo de uma IA, que atendendo por voz, que estava no atendimento ao cliente. O cliente não sabia que era uma IA. E aí, no meio do atendimento, o cliente fala: Eu vou ter que interromper porque meu filho está passando mal. E a IA responde: Sinto muito, posso ajudar em alguma coisa? Então, assim, a gente está percebendo que o momento é esse, de você perceber esses microdados. A pessoa falou: Acabei de ser demitido, eles estão te dando um dado. A pessoa está te dando um dado. O que você faz com isso? Acolhe, ignora, passa por cima. É uma escolha do ser humano se ele vai atender de forma humana ou não, né? Uma Aqui do escolha meu do ser lado, humano só, ou é da empresa também? Eu Os falo isso porque quando você dois, está falando isso aí, eu me lembro o case da Zappos, que é um case famoso, obviamente você conhece, né? Do atendimento, que o quanto que o propósito da empresa direciona as pessoas compram isso ou não, né? muito. Muito. É como pai e mãe, né? A educação, a cultura falam muito mais alto do que os pedidos que são feitos. Eu não posso chegar para um filho e falar: para de gritar, não é para gritar, que se eu grito com a pessoa. Portanto, a cultura, ela tem que fazer com que as pessoas vivenciem a excelência, o lado humano, a empatia, porque isso existe para com elas também. É uma linguagem da empresa. Não dá para o santo, né? Que é o famoso santo de. Como que é? Até esqueci o Santo de último. casa não faz Santo milagre? de casa não faz milagre. Todo mundo tem que ser milagreiro, não tem essa, É, né? é. Wellington, você queria comentar? eu ia só trazer o ponto de que não adianta nada, né, a gente coletar dados, analisar, disponibilizar essa informação se, de fato, quando chega na ponta, aconteceu o que a Patrícia trouxe, né? A pessoa pega e ela está num mau dia, ou o dia já deixou ela mal, não adiantou nada, né? Então, realmente, aí, essa questão do ser humano consumindo e apoiando é diferencial. Mas aí entra nessa questão. Tem as IAs aí que, dependendo do cenário, é melhor deixar na IA mesmo, né? Enfim. Não, mas eu acho que é curioso, né? Porque como fazer se o dado está apontando para um lado e essa leitura do cliente está apontando para o outro, né? Eu fico com muita dúvida, né? Eu li o relatório e esse cliente tá, né? Depois a gente entra aqui um pouco mais, Wellington, nas formas que você descreve no teu capítulo da organização dos dados, né? Mas olha, fechar a venda nos próximos 2 dias você tem uma probabilidade de 99% de dar certo. E aí o atendente ou a IA escuta uma mensagem dessa, né? O que que o atendente faz e qual é a capacidade que ele tem de autonomia de falar, não, eu não vou mais seguir o script e não ser penalizado. Eu acho que aqui cabe também. Eu até queria ouvir um pouco vocês antes da gente ir para esse tema da organização dos dados. Como reagir e não ser penalizado, né? Eu posso trazer aqui a questão de que é, todos esses dados, todas as informações que são disponibilizadas, elas são, na verdade, instrumentos para apoio. Inteligência aumentada, né? Não é uma inteligência substitutiva. Então, nunca esperamos que a pessoa vá tomar aquilo como verdade para fazer algo robótico. Então, realmente é um instrumento para apoiar. Então, não é nada determinístico. Se a pessoa entra com o cenário A e eu tenho esse dado B, então eu tenho que falar C. Não, é probabilístico. Existe uma possibilidade que me mostra como eu posso me posicionar melhor antes. Então, eu consigo saber melhor antes como me posicionar com essa pessoa. Mas se durante essa conversa aquele dado ali, aquela informação se mostra irrelevante, é importante que a pessoa esteja treinada para conseguir pegar e mudar o discurso, mas de acordo com o playbook que esteja ligado ao
estratégia da empresa ou os guides que a gente tem com relação àquele atendimento, né? Então, a inteligência aumentada é instrumento, nunca ser visto como algo é, estanque que a pessoa precisa seguir a cabo a rabo. Ah, tão legal te ouvir falando isso, Wellington. É aumentado, né? Sim. Para substituir, né? É isso. É muito bacana isso. Sabe quando a gente fala de dados e de sair do script, também eu lembrei de um case. O Wellington deve conhecer essa história. Nos primórdios da coleção de dados, o Paco Underhill, que era um grande especialista de observar o padrão das pessoas em loja, ele conta dessa história, que foi muito interessante, que era uma rede de supermercados, de magazine, que fazia pesquisa para saber a respeito dos padrões de compra e o momento de vida do cliente. Então, eles começaram a perceber, a partir dos dados, que certas pessoas, quando estavam grávidas, compravam certas vitaminas, buscavam tais informações. Então, baseado nesses dados, eles montavam um kit de boas-vindas para o neném e antecipadamente mandavam para casa do cliente com esses dados em mãos para criar esse relacionamento com o cliente, né? Só que o dado por si só, ele não tem essa visão, essa sensibilidade do humano de perceber em que momento vai utilizar isso. Então, numa dessas, uma moça de 15 anos recebe em casa uma cesta de bebê, de boas-vindas, só que nem ela mesma tinha dito para os pais que ela estava grávida. Então, o Magazine fez o disclaimer no momento errado. Então, você imagina, se ela estivesse comprando no Magazine e ela é sempre atendida por uma vendedora que conhece ela, que conhece a família e percebe isso, como o Wellington falou, jamais ela falaria, ai, que bom, olha, você está comprando vitamina tal e tal, quando vai ser o bebê? Não, ela teria uma observação, peraí, ela tem tantos anos, ela é da família tal, o pai e a mãe são não sei quem, deixou aos poucos. É aí que entra o humano tendo essa capacidade de fazer leitura dos dados, né? Perfeito. Eu acho que está muito em linha, né, com essa estruturação dos dados, né, que o Wellington traz também no capítulo falando do descritivo, diagnóstico, preditivo e prescritivo, né, que é aonde a empresa consegue ser proativa, é onde a empresa consegue prever churn também, não só esse tipo de coisa, né, prever e antecipar um relacionamento, mas prever também, olha, eu vou perder um cliente, né? Eu consigo antecipar isso. Mas para isso também é muito importante que a estratégia e a decisão do que eu vou fazer com esse dado bem estruturado esteja muito bem definida, né? Porque eu posso errar. Eu posso ter ótimos dados, super bem organizados, mas aí entra a decisão estratégica que a empresa quer fazer com isso, né? Exatamente. Porque, é, de novo, né? É um copiloto. A gente tem os dados organizados, a gente pode fazer tudo, a gente pode delegar para a máquina tomar decisão. A cada momento o contexto tem mudado, as fontes têm mudado, o cliente ele tem outras referências. Então esses modelos, mesmo sendo atualizados o tempo todo, deixar ele autônomo é risco ainda, né? Então realmente a gente precisa estar próximo. De novo, então, eu tenho aqui um agente que ele toma decisão baseado aqui nesses critérios. Gente, esses critérios aí eles podem morrer do dia para a noite, novos dados podem entrar, novos comportamentos podem surgir, que a gente precisa ter contínuo a análise, né? Então, tomar como verdade, nunca vejo como uma boa alternativa. Agora eu quero fazer uma pequena provocação aqui, então, porque a gente está falando dos dados, está falando de escolhas das empresas, de comportamento, do que pode direcionar o comportamento. A Patrícia deu esse exemplo, né, do atendimento, que a pessoa, perdi o emprego hoje, posso te ligar semana que vem? O que está motivando aquela pessoa, mais do que o script, que tem a ver com indicadores e as escolhas, o que que as empresas de fato medem, dão valor e que no final direciona, que dados que elas olham, que indicador que mede
e quanto isso direciona o próprio comportamento ou a forma com que vai ser realizado o atendimento. E aí aqui eu vou até, Patrícia, em cima do seu exemplo, traçar aqui uma possibilidade. Talvez, será que num contexto como aquele, o, o operador ele é cobrado por algum tipo de contato ou de conversão feita e ele está com aquilo na mente o dia inteiro sendo cobrado, ah, painéis na área de atendimento com os gráficos, as coisas piscando, bandeirinha, campanhas e tudo mais, e aquilo de uma maneira muito efetiva, porque essas coisas funcionam, essas campanhas funcionam, entra na cabeça da pessoa que ele cega ele para o resto, talvez, porque ele está tão cobrado que ele fala, não, não posso perder, não, semana que vem eu posso te ligar, talvez nem escuta, né, porque o contexto dele está tanto ali, os dados olhados apenas para buscar resultado, assim, eu fico imaginando esses cenários, não sei o que que você tem encontrado por aí também, né? Sem dúvida, a parte de cobrança ela é muito importante e ela reflete na comunicação e na ação dos colaboradores. A cultura é o principal e a maneira como os gestores lidam com essas situações. Tudo isso está conectado, né? Então não depende só de uma pessoa. Você pode ter uma pessoa muito boa, mas se ela chega num ambiente que a corrompe, onde ela não é estimulada, ela também não vai usar bem as suas habilidades ou vai começar a agir de outra forma, né? Portanto, assim, quando a gente fala de treinamento, é a gente alimentar as pessoas com as ferramentas certas no caminho certo, desde que elas tenham um cenário que as estimulem a fazer isso. E aí vem essa questão da cultura, que também está relacionada às metas. Se a gente dá metas impossíveis, as pessoas ficam mais estressadas, menos conectadas. E também tem uma outra coisa, Márcio, que eu acho que isso já está mudando, está ficando com bastante clareza para as pessoas, que é a excelência, ela está ligada ao encantamento. Eu acho que as duas coisas, elas andam juntas. E quanto mais você encanta, mais você vende, mais você bate as suas metas. Então, as pessoas estão percebendo que você ser empático com o cliente, saber valorizar o cliente, prestigiar, usar os microdados que o cliente está te trazendo, são formas super eficientes de venda. E isso vai fazer com que você bata mais meta. Então, acho que isso também é um jogo que nos treinamentos a gente tem trabalhado bastante essas características, tanto na argumentação de vendas quanto nas objeções, para mostrar que quanto mais você é humano, quanto mais você acolhe, mais você usa ferramentas de comunicação, melhor fica o seu atendimento, melhor a sensação de excelência e principalmente a conversão. Porque encantamento, eu gosto de encantar e ensinar as pessoas a encantarem, porque pessoas felizes tornam o mundo muito melhor. Só que quando a gente vai para a empresa, não adianta só ser feliz, você precisa trazer resultado. E a gente sabe que felicidade traz resultado também, né? Então, você precisa, através de dados, mostrar o quanto um atendimento humanizado, e isso é uma coisa que eu sinto falta, tá? Quando a gente fala de dados especificamente, a gente tem muitos dados sobre a compra, sobre o dia, se foi tal horário, se foi com tal vendedor, mas eu sinto falta ainda na área de treinamento, quais são os dados que demonstram quanto a empatia está aumentando as vendas, o quanto valorizar ou prestigiar o cliente está aumentando as vendas, o quanto a resposta humanizada para aquela objeção ajudou naquela argumentação. Então, eu ainda sinto falta desses dados específicos em treinamento. Wellington. Wellington, dá para puxar esse tipo de É, dado? Dá para armazenar esse tipo de é, dado? era um pouco nessa linha que eu vou tentar, antes de você até responder, eu já vou colocar aqui. Eu acho que tem tudo isso que a Patrícia falou, e tem uma questão também do erro, né? A gente só está falando que a gente está partindo do princípio que a gente sempre acerta, né, dentro da empresa com os dados, mas tem um lado onde a gente erra também. O atendimento é capaz de extrair essa informação, muitas vezes, pelo que ele está ouvindo, pelo que ele está percebendo, né? E talvez a empresa não esteja preparada para absorver esse dado, porque não tem um campo ali no Salesforce, na hora que ele está fazendo o Uhum. atendimento, porque não tem um campo para ele colocar isso no CRM da loja, no RP, enfim. Como que a empresa pode aprender também desse erro
que acontece e vamos dizer que poderia estar acontecendo com uma certa frequência. E aí eu junto um pouco da provocação da Patrícia com essa colocação aqui para você responder, Wellington. Olha só, que cilada, hein? Nossa. Mas vamos lá. A gente está acostumado, muito acostumado, a sempre olhar os dados quantitativos, né? Então, quando a gente pega e vai armazenando nossos dados, as nossas informações, as empresas elas estão sempre ali preocupadas com os dados financeiros da operação. Essa questão de começar a olhar os dados do cliente, apesar de ser algo antigo, né? Essa questão do CRM começou a ganhar notoriedade agora, com essa questão de CX, né? De como a gente consegue fazer isso. Mas ainda assim, ainda tem essa cultura do dado quantitativo, os indicadores, quantas vendas, como é que é a minha produção, o estoque, por aí vai. E aí, quando a gente pega e vai para o cenário de clientes, que é quem de fato sustenta a empresa, né? Porque é ela que paga, ela que usa o estoque, ela que usa o atendimento, é ela, né? Ela que paga, e o faturamento vem pelo cliente. Naturalmente, você pega e vai para os indicadores quantitativos também. Então, qual é a receita média de cada cliente, né? O ticket médio, o ARPA, ARPO, né? Então, são os indicadores conhecidos aí do mercado. Agora, se falar muito no CAC, no LTV, ótimo. A gente está conseguindo colocar métricas quantitativas na pessoa, mas a gente ainda não está indo para o qualitativo para saber, de fato, o que que fez ela comprar, o que que fez ela deixar de comprar. Mas esses dados também eles estão disponíveis. Tem essa questão, Thiago, que você comenta assim, eu não vou ter um campo para me colocar no CRM, né? Putz, mas aí a gente começa a pensar assim, tudo que eu ouço de um cliente eu vou colocar no CRM, como é que eu vou colocar, né? Então essa questão começa a ficar difícil, maçante, realmente é difícil. Como é que você vai digitar ou vai capturar e colocar um sentimento? Com a chegada da, das novas tecnologias de nuvem, capturar esse tipo de dado qualitativo e tratar esse dado qualitativo ficou mais fácil e mais barato. A questão é que o tirar o insight ainda estava distante, porque se exigia técnicas muito robustas de processamento de linguagem natural, né, esse tipo de coisa, análise de redes para você encontrar as referências, enfim, são aí umas questões mais técnicas. Até que há pouco tempo chegou o ChatGPT. E aí todo mundo quer pegar e empurrar ChatGPT em tudo, e aonde que ele deveria estar sendo utilizado, as pessoas às vezes esquecem. Mas é nesse tipo de coisa. Então, vou trazer o exemplo de que tudo que muitas empresas, né, quando tem um atendimento telefônico, por legislação, por compliance, é gravado. Pessoal, informação, ligação gravada para transcrever, barato e rápido. Transcrever para sumarizar e encontrar insights agora qualitativos, simples, utilizando as novas tecnologias. A questão é, eu consigo fazer as perguntas certas para essa IA? Eu consigo pegar e gerar é, é, uma inteligência em cima das tecnologias que estão disponíveis? Aí que começa a nascer aquele outro problema, né? O como que eu uso as tecnologias para vantagem competitiva. E começou a acontecer, né? Não vou colocar que não, mas começaram. Eu consigo agora utilizar os dados descritivos para encontrar insights. A próxima fronteira é essa que a Patrícia trouxe. Como que eu consigo amarrar, então, o que que é qualitativo, o que que são sinais de comportamento e de sentimento, com os indicadores quantitativos de LTV, CAC, retenção, fidelização? Essa é a nova fronteira. Já dá para fazer isso hoje? Dá. Tem como fazer? Tem. Só que é muita coisa ainda através de inferência estatística. E pensando no mundo que a gente tem hoje, onde as pessoas estão ainda apaixonadas pelas respostas fáceis do ChatGPT, eu responder que existe uma probabilidade de uma pessoa, de um bom atendimento humanizado alavancar um ponto percentual na minha receita com uma margem de erro de X, fica muito distante de certos discursos de algumas pessoas. Então, a próxima fronteira é essa. Como a gente vai conseguir pegar e conquistar
que essas pessoas tomadoras de decisão entendam de que a gente está falando de um trabalho probabilístico, onde eu entendo o quali, o quant, eu faço relação e eu consigo ter sinais de que existe sim a relação de um bom atendimento da humanização no resultado da empresa. Aqui do nosso lado, trazendo algo mais concreto, nós fizemos isso, conseguimos quantificar e a gente está nesse momento agora de quantificar e disseminar a informação. Que é agora como é que a gente vai fazer o storytelling para as pessoas entenderem isso na prática. Perfeito. Posso trazer um incômodo? E aí, até para quem está acompanhando a gente, enfim, eu vou falar e depois, às vezes eu falo as coisas assim, o povo fica me malhando aí, mas não tem problema. É, eu acho que a gente está num momento, Wellington, de mudança, né? A gente fala de mudança de comportamento, né, Patrícia? Mas, então, de mudança de mercado, né? Ah, ao longo das eras, a gente sempre teve aqueles alavancadores, aquelas coisas que faz mudar o comportamento em massa da humanidade, né? Pode ir até séculos atrás, desde lá do carvão, desde a Revolução Industrial, enfim, as coisas que vão acontecendo que são os alavancadores que mudam o comportamento em massa. E o smartphone, para mim, é um desses, né? Que mudou o comportamento em massa. Eu acho que a inteligência artificial, que não é nova, mas a generativa na mão nossa, que literalmente é nova, né? 2 anos, e ela está gerando um comportamento em massa, mudança de comportamento em massa. As pessoas estão, né? Patrícia, você deu seu exemplo aí de como que você conversa com a IA generativa, e eu já tive várias DRs também, né, com as minhas aqui, e a gente minhas, né, porque a gente às vezes tem mais de uma, né, a gente fala com o Gemini, fala com o ChatGPT, fala com o Manus, fala, depende do que você quer, né. Ah, as pessoas estão usando IA, nós, pessoas comuns, para coisas comuns. A OpenAI soltou um estudo no final do ano passado, né, que 73%, se não me engano, das interações no chat GPT foram de questões, 73% das pessoas usaram para questões pessoais, né? Fazer terapia, né, com a IA. Entre as questões pessoais, as duas principais é pedir recomendações, né? Uhum, uhum, Perguntar coisa, pedir recomendação e uhum. desabafar, conselho, aconselhamento, fazer terapia. Não vou entrar no mérito do problema ou não disso, o fato é um comportamento. As pessoas estão usando isso. Do outro lado, a gente tem a IA falando com você de jeito legal, né? Ela é simpática, ela é legal, você gosta porque não é um produto, gente. Ela quer que você fique ali engajado, então ela vai te engajar. E a gente gosta. Isso muda o comportamento. Isso está mudando. Ponto. As empresas ainda têm, na minha visão, como também ah, ah, para outros momentos isso não mudou, elas estão amarradas em jeitos de fazer as coisas, né? Tá preso. Então, eu preciso, se eu não conseguir demonstrar o indicador que demonstra esse negócio aqui, não vou fazer, né? Eu não vou pôr. Eu acho que a gente precisa, falando de indicadores especificamente, eu falo bastante isso assim, nem tudo precisa ser medido. Nem tudo precisa ser o indicador tal que deu o resultado tal. Fiz tal coisa aqui, o indicador que me disse deu, né? É um conjunto de coisas. Às vezes, e aí eu arrisco falar aqui, que, por exemplo, o que vai é, um atendimento mais humanizado, que usa microdados, que tem esse comportamento, talvez eu não precise, talvez, tô chutando aqui, se a empresa mudar sua mentalidade, a empresa, líderes das empresas mudarem um pouco, e a gente falou de propósito lá há alguns minutos atrás, eu não preciso necessariamente provar que fazer isso muda. Por quê? Porque eu tenho outros indicadores de negócio, as vendas estão aumentando.
a retenção está aumentando. Eu não preciso provar que foi exatamente isso aqui, mas eu acredito que fazer isso vai ser melhor para o meu cliente. A empresa tem que começar a acreditar um pouco mais, querer mais algumas coisas, independente se tem um indicador que está mostrando que aquilo é bom ou não, simplesmente porque ela quer. E isso, para mim, tem a ver com propósito. A gente, às vezes, tem que ficar. Eu falo isso agora porque eu sofro muito isso na pele também, em clientes, trabalho. Você tem que provar o indicador que fez isso aqui mudou, mas a gente não precisa provar. Faz isso porque é melhor. Você acredita que é melhor. E porque se você tentar provar, você vai ter que dar tantas voltas, piruetas, malabarismos para tentar provar, que fica frágil a prova. E aí eu vejo muito executivo querendo provar alguma coisa, que fala, cara, é frágil, não precisa. Mas a gente sabe que isso vai ser melhor para o cliente, a gente sabe que isso vai ser melhor para o trabalho. Mas talvez as empresas precisem, e aí a provocação, será que as empresas não precisam mudar um pouco a mentalidade do jeito que querem mensurar as coisas, olhar e ser comprovadas? Ah, porque a gente está numa mudança de era, as pessoas estão mudando, as coisas não são mais como antes, talvez não tenha que mensurar como antes. Não sei, eu estou jogando isso aqui, um pouco de desabafo também. Fora do nosso roteiro, Thiago, para ouvir um pouquinho o que vocês estão Sempre, no dia a sempre dia. válido. Eu posso começar aqui. Eu concordo que assim, o que tem que ser feito tem que ser feito, né? Independente de qualquer coisa. Então, se você pega e você tem um propósito de você fazer um bom relacionamento, que faça, né? E aí, todo o que você espera que a gente vai falar, e são empresas, no final é resultado, vai ser a consequência, né? Então, faz parte do seu playbook fazer um bom relacionamento, ter excelência no atendimento e, por consequência, eu espero ter ali o resultado. Então, eu concordo nesse ponto. O que eu vejo, Márcio, é que muitas vezes a questão nem é do acreditar, mas é do trade-off. Quando você tem ali o recurso mais escasso, e muitas vezes o que que você precisa fazer vai implicar em um custo adicional. E aí, esse custo adicional ele vai valer a pena ou não? Né? Então, tem a questão realmente, né? Que aí você está em outras empresas também, né? Mais pragmática, né? De me prova com indicador de que vai funcionar ou não. Mas nas que eu tenho conversado, eu vejo mais essa questão do trade-off, sabe? Eu acredito, mas eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa para conseguir fazer essa. Essa outra aqui, a gente já vinha com uma margem de crescimento, já vinha bem, já estava indo legal, né? Se eu trocar, eu vou melhorar ou eu vou colocar um custo adicional que o que que ele vai alavancar mais? Mesmo que consiga falar assim, é um ponto percentual, beleza, é um ponto percentual, ótimo, né? Mas é mais a questão de como é que eu coloco isso no business case na hora que vai bater na mesa do CFO. Esses são os cenários que eu vi. E pegando carona aí nessa questão do excesso de informação de uma maneira que, que eu entendo também a sua fala, Márcio, provocativa, no sentido, às vezes a gente roda tanto para chegar num lugar que o humano já tinha percebido antes, né? E uma das coisas que eu acho que a empresa, espertamente pode fazer as empresas, é sempre dar escuta para os colaboradores, principalmente quem está na frente com o cliente, né? Então, de que forma que a empresa tem feito programas para alavancar com ações baseadas em sugestões dos colaboradores? Então, de que forma que tem um programa para isso, uma premiação para isso? Porque dessa forma você incentiva as pessoas a terem um olhar mais pragmático também e muito mais proativo, protagonista, no sentido de trazer o problema e a solução. E aí você também incentiva esse olhar humano para os dados, para as ações, que eu acho que são muito importantes. E, de novo, para alimentar a cultura da empresa, né? Eu, assim, entendo, Márcio, a tua colocação, mas as empresas, no final, elas precisam justificar. E eu acabo indo um pouco nessa linha, né, de eu consigo ler, eu consigo interpretar o que está acontecendo com os dados que eu tenho. Com isso, eu justifico implementar uma determinada ação, já seja melhorar o treinamento, coletar mais dados, enfim, e com isso eu tenho um resultado.
Acho que sim, tem empresas que são mais condescendentes, que vão aceitar meu feeling está mandando para cá, mas eu acho que tem outras empresas que não aceitam esse perfil muito bem, pelo menos por onde eu passei. Eu tenho certeza que tem empresas que são, assim, jamais aceitariam eu acho que, e aí o resultado deu certo e eu vou levar os louros. Certamente vai ter outra área que não foi, né, a que você está ali defendendo, que vai querer falar, não, não, mas isso foi em função do que eu fiz, não do que você fez. E aí eu acho que é onde a empresa requer uma prova, vamos chamar assim, de qual é o projeto que realmente deu certo. Essa é a minha opinião. Acho que tem ambientes e ambientes. Quando o profissional entende que faz sentido para ele, onde ele está trabalhando, ele usa a estratégia. Se não, ele vai ter que mostrar de onde realmente veio aquele indicador. Isso é o que eu acho. Gente, estamos indo para o final. É, a gente tem uma pergunta que a gente tem feito para todos os coautores que a gente está convidando aqui para essa série. Então, eu vou trazer a pergunta para a gente fazer o fechamento. Lembrando que o nome do livro é Excelência no Atendimento ao Cliente, os Bastidores da Operação. Com base nos bastidores, o que a gente quer saber e está perguntando para todo mundo é aonde as empresas ainda não entenderam ou, né, o que as empresas ainda não entenderam sobre esse bastidor do atendimento ao cliente. Patrícia, se puder começar para a gente. Muito boa essa pergunta. O que está nos bastidores de treinamento? Toda essa conquista do colaborador por meio do treinamento, que vai desde o convite, a escolha dessa temática, a forma como isso é trazido para o colaborador. Então, a gente tem muitos treinamentos que ainda são em massa. Eu não levo em consideração o conhecimento do próprio colaborador. É como se todo mundo tivesse que aprender matemática nível 1, embora eu já esteja eu no nível 3, você no nível 4, mas todo mundo vai fazer nível 1 de novo. Então, eu acho que as empresas precisam começar a personalizar mais os treinamentos, a saber segmentar melhor, e isso os dados nos ajudam. Entender que a IA está aí para nos ajudar também como um personal trainer em vários aspectos de treinamento, mas ela não substitui o incentivo que a gente quer dar ao final, que é o atendimento humano. Então, se eu quero dar um atendimento humano, eu preciso fazer um treinamento muito humano para as pessoas. Eu preciso fazer com que elas se sintam acolhidas, valorizadas e não ameaçadas ou inseguras ou forçadas. Então, eu acho que esse é um trabalho de bastidor muito importante quando a gente vai fazer treinamento. É a escolha do tema, a escolha do público, a maneira como isso é entregue, né? E, ao mesmo tempo, como você vai cativando esse colaborador em todas essas etapas. E isso é algo que as empresas ainda podem melhorar muito em relação ao treinamento em excelência ao cliente. Eu vejo que está no bastidor ainda essa questão de querer ter mais dados, querer ter mais tecnologia, se apoiar em ferramentas de mercado, considerando que a implantação da ferramenta vai trazer de fato a estratégia e o resultado, né? Então, são vários players que têm de ferramentas de atendimento, de CRM, ERP, tem as startups que estão chegando no mercado, prometendo também bastante coisa. E é claro que sem essa tecnologia e sem as ferramentas, não tem como escalar. Mas o erro está em querer começar por aí, pela tecnologia, ao invés de parar, pensar onde eu estou, para onde eu quero chegar, qual é o meu propósito, qual é o gap que eu tenho que sanar, para aí sim, de fato, escolher quem são os seus melhores parceiros em tecnologia e ferramentas para a evolução. Então, o que eu vejo ainda hoje é isso. Se eu colocar uma ferramenta do mercado mais atual, com a melhor IA, e eu vou instalar ela aqui, achando que vai ser fácil a instalação, e não é, né? São projetos gigantescos e projetos de negócio, não são projetos de tecnologia.
vai resolver. E não vai. Então, o que eu deixo de aprendizado por conta de cenários por onde eu já passei é realmente comece pela estratégia. Qual é a sua pergunta-chave? Qual é a questão que você quer resolver? Indicadores, né? Voltando àquela questão, quais indicadores de negócio, indicadores de cliente, de qualidade, seja lá o que for da sua empresa, você quer alavancar. Qual é o gap que você tem, e aí sim trabalhar em cima disso. Começando pequeno, começando rápido, coletando os resultados para ir alavancando. Nunca tentando mirar na Lua e chegar lá de uma vez, você não consegue nem sair da atmosfera da Terra ainda. Perfeito. Gente, eu já vou deixar aqui meu agradecimento. Eu adorei mais esse episódio aqui da série que a gente está fazendo e adorei a participação de vocês, aprendi demais. O capítulo de vocês está, cada um de vocês aqui, né? Eles escreveram os capítulos separados, está muito legal, aporta muito. Então, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, leiam o livro, comprem o livro, vai estar aqui na descrição do episódio. E deixe seus comentários também, o que vocês acharam interessante. Compartilhe esse conteúdo que vocês acharam que vocês acham, né, que vale a pena compartilhar. E eu já me despeço, passo a palavra aqui de volta para a Patrícia, depois para o Wellington e depois o Márcio faz o fechamento do capítulo aqui, do episódio, tá bom? Gente, muito obrigado, Márcio, obrigado também e até mais. Obrigada, Tiago, Márcio, Wellington, aí por esse papo tão gostoso. Uma das coisas mais importantes que a gente aprende é que na vida a gente só cresce juntos. Então, o que vocês estão fazendo com esses papos, com essas rodas de conversa, é incrível. Para que todos nós aprendi já muito aqui nessa conversa e espero ter compartilhado também. Seguimos juntos. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite, pela participação. Agradecer o Thiago, o Márcio, Patrícia por essa troca. Sempre bom, fico à disposição para qualquer momento, quem quiser continuar essa conversa em outro café, só chamar. Obrigado, Patrícia. Muito bom tê-la aqui. Wellington, muito bom tê-la aqui mais uma vez. Thiago, obrigado novamente. Foi mais uma aula, vocês contribuíram bastante. O Thiago já falou aqui do livro, então está aqui o livro. Busca lá. O Wellington escreveu o capítulo 7, a Patrícia escreveu o capítulo 8. Tem outros 19 autores aqui no livro, são todos profissionais feras aí no mercado, como esses dois, então só aqui pelo papo hoje com os dois você já entende qual que é o nível de profundidade que você vai encontrar nesses capítulos e no livro como um todo, tá bom? Então, vai lá, busca o livro, de novo, segue o Debate no Café, compartilha, vai atrás da Patrícia, segue ela lá no LinkedIn. A gente vai deixar os dados todos aqui, do Wellington também, vai conhecer o trabalho deles. Além do livro, vale muito a pena, tá bom? E até o próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Até mais.